A vasectomia e a laqueadura das trompas são mutilações no nosso organismo. Ora, é sabido que a laqueadura das trompas de falópio na mulher e a vasectomia no homem são meios de esterilização permanente dos órgãos reprodutores femininos e masculinos. Discordamos claramente do uso de métodos esterilizantes, nomeadamente os cirúrgicos, se as suas motivações forem as de evitar os filhos, ainda mais que em muitos casos existe o risco de não mais poder-se conceber, mesmo que a pessoa se arrependa de o haver aplicado. A única exceção poderá ser feita a este método no caso de possível morte de uma mãe por risco de gravidez, ou seja, haver dados médicos comprovados que desaconselhem neste sentido a obtenção de uma gravidez. E mesmo neste caso, se a mulher quiser e tiver fé, Deus pode fazer um milagre, caso seja da sua vontade, e nada acontecer nem à mãe nem ao bebê. Tanto a vasectomia feita nos homens quanto a laqueadura das trompas de falópio feita nas mulheres se executam mediante uma operação cirúrgica. E sabemos que as operações aos nossos corpos físicos, as chamadas cirurgias, só devem ser efetuadas quando temos um ou mais órgãos do nosso corpo defeituosos, funcionando mal ou não funcionando. Porque ninguém em sua mente sã faria uma operação para prejudicar o seu corpo físico e fazer com que o órgão, como por exemplo o coração, passasse a funcionar mal ou deixasse de bater, pois isso seria suicídio. Também ninguém faria uma operação para cortar um braço ou perna, cegar um olho, furar um tímpano ou arrancar uma língua. Então, por que mutilaríamos os nossos órgãos reprodutores que estão sãos e em perfeito funcionamento? A vasectomia e a laqueadura de trompas não passam de uma destruição do nosso corpo físico criado por Deus para ser fértil e dar frutos, e não estéril sem frutos. E a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aquele que a si mesmo se esteriliza corre o risco de ser destruído, ou seja, sofrer a recompensa do seu pecado, com possíveis enfermidades e até morte física. E por último, a morte definitiva, a separação eterna de Deus, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23 e Gálatas capítulo 6, do 7 ao 9. Podemos observar que desde a criação, Deus fez o homem e a mulher perfeitos e com os seus órgãos reprodutores em perfeito estado de funcionamento, pois a concepção e o dar à luz filhos fazia parte do plano de Deus para a humanidade. E em Gênesis 1, 31 nos diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Vemos ainda que a mulher que fosse mãe de muitos filhos era tida como abençoada por Deus, mas a estéril era vista pela sociedade antiga como se fosse uma pessoa desprezada por Deus, despojada das bênçãos de Deus. A própria nação de Israel, caso guardasse os mandamentos de Deus, tinha a promessa de grandes bênçãos divinas, entre as quais a multiplicação dos seus filhos e a cura de toda a esterilidade de suas filhas, como se pode ver em Deuteronômio, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 14, que nos diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. Como pode alguém fértil e são, com os seus órgãos reprodutores funcionando bem e na perfeição, querer ser estéril? Será que a palavra de Deus apoia esta posição? Obviamente vemos que não. No Salmo 113, versículo 9, nos diz que faz com que a mulher estéril habite em sua casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor.